Terceiro dia do nosso devocional. Hoje, mais uma vez, vamos ainda dar seguimento aos dois anteriores assuntos que foram sobre a gente ser filhos de Deus, que Deus ele nos adotou através de Jesus. Então nós não temos mais orfandade, não temos mais espírito de órfãos, posição de órfãos, temos que ter uma posição de filhos. E para isso a gente precisa mudar alguns pensamentos nossos, algumas formas de reagir, algumas atitudes que ainda tínhamos quando éramos órfãos, quando ainda não havíamos encontrado Jesus. Mas agora a gente precisa mudar essas coisinhas, porque não somos mais órfãos, somos filhos. Então a gente falou sobre o comportamento de um órfão e de um filho quando enfrenta uma dificuldade. E hoje a gente vai falar sobre a maneira de olhar o próximo, como um órfão olha o próximo e como um filho olha o próximo. Em Mateus 9 diz assim: E Jesus, passando diante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Então nós vemos com o próprio Jesus o maior exemplo de pessoa que nós devemos ser aqui na Terra, que o órfão, ele se compara, ele compara com outras pessoas, mas o filho, assim como Jesus era e assim como nós devemos ser, o filho ele valoriza as diferenças. Um órfão, ele se sente inferior quando ele ouve elogios à sua volta, mas o filho, assim como Jesus, assim como nós devemos ser, valoriza as qualidades, talentos e atitudes de amor de todos. O órfão, ele julga e torce para falhar, mas o filho, ele celebra e ele torce pelo acerto do seu próximo. Então o filho, assim como Jesus, ele reconhece o valor, a importância de todos, não apenas de quem ele seleciona para andar com ele, mas ele reconhece que todo mundo é importante, todo mundo é filho de Deus, até os pecadores. Deus ama os pecadores, então ele consegue valorizar isso e se colocar no lugar, né? Valorizar as diferenças, valorizar as qualidades que essa pessoa tem, talentos, se colocar no lugar dela, tentar ajudar ela e celebrar por ela, celebrar quando essa pessoa recebe Jesus, quando essa pessoa então aceita aquele amor. Também em Efésios 4:32 a gente vê um comportamento quando um órfão e quando um filho é ofendido. Vamos ver? Em Efésios 4:32 diz assim: Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então nós vemos aqui que o órfão, ele se machuca, ele não perdoa. Mas o filho, ele se machuca, porém ele perdoa. Então, não é porque eu sou filha de Deus que eu não vou me machucar, me ferir com as outras pessoas ou com as circunstâncias. Mas eu vou saber perdoar, liberar o perdão sobre aquela pessoa. O órfão, ele guarda a ofensa e ele evita a pessoa. Ele se afasta, ele fica com aquela ofensa e ele não vai resolver aquilo. Mas o filho ele consegue se reaproximar. O órfão, ele promove a fofoca, ele sai falando o que aconteceu, ele sai falando mal daquela pessoa, mas o filho, ele ama e abençoa, ele não promove a fofoca, ele abençoa, diz: eu te abençoo, eu não vou falar mal de você, eu vou abençoar a sua vida, eu vou falar palavras de bênção sobre a sua vida.
E o último comportamento, então, que eu quero falar é sobre o comportamento de um órfão, de um filho, quando é confrontado. Quem gosta de ser confrontado? Ninguém gosta, né? Mas nós somos filhos, nós somos mais órfãos, então precisamos agir como filhos diante de um confronto. E como que um filho age? Em Hebreus 12, 5, a gente aprende algo muito poderoso. Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, pois Deus trata-os como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Uau, muito forte, né? Então nós vemos aqui que o órfão, ele culpa Deus e o mundo e nunca está errado, ou ele demora para admitir que ele está errado diante de um confronto. Mas o filho, o que o filho faz? O filho, ele sabe que ele é amado, então ele assume as consequências dos seus atos. Ele diz: eu errei, mas eu sei que Deus quer mudar isso em mim, que Deus está me confrontando, Deus está trazendo à luz o meu pecado, Deus está trazendo à luz as minhas falhas, Deus está permitindo que essa situação venha e eu sinta talvez agora no momento uma vergonha, uma humilhação, uma falta de talvez até, como é que eu posso dizer, confiança do meu próximo, porque eu acabei errando, eu acabei falhando, mas eu sei que isso está acontecendo por um bem maior, porque Deus está trazendo à luz. A palavra de Deus diz que Deus, ele traz à luz as coisas que precisam ser transformadas. Por quê? Porque ele é a luz, a palavra de Deus é a luz. Então quando vem luz num lugar, ela ilumina, né? Ela traz aquele podridão, aquela sujeira para fora, ela traz a clareza daquilo. Então, muitas vezes, talvez você possa estar passando por algum momento em que você está sendo confrontado, seus pecados estão vindo para fora, as pessoas estão vendo você errar, você está numa situação em que você talvez está com vergonha de você mesmo, decepcionado com você mesmo, mas bata no seu peito e assume as consequências do seu ato. Entenda que isso está acontecendo porque Deus quer disciplinar você, Deus quer ensinar você, porque Deus faz isso com quem Ele ama, porque nós somos filhos, um pai, ele corrige a quem ama, como nós já lemos. Então, um filho, ele reconhece que isso está acontecendo para um bem dele. O órfão, ele sempre tem justificativas, ele tem justificativas para os erros dele, para quando é confrontado, ele se explica, ele tem sempre razão, ele sempre tem um motivo para estar errando. Mas o filho, ele tem o coração ensinável. Que coisa mais linda! Um coração que deixa ser moldado por Jesus. Tem uma passagem muito incrível em Jeremias, no livro de Jeremias, que Deus, ele conduz Jeremias até um oleiro que faz vasos de barro. Naquela época eles faziam móveis, tudo com barro, né? Então Deus conduz Jeremias até lá e olha para Jeremias e diz: Jeremias, o que tu acha disso aí, né? O que tu acha que eu te trouxe aqui para aprender o quê? Então Jeremias, naquele momento, ele entende que Deus levou ele lá até a casa daquele oleiro que faz vasos, para entender que se o meu vaso, que é feito por Deus, o meu coração, que está sendo feito por Deus, está ruim, tá um vaso feinho, tá um vaso com pecado, tá um vaso que tem coisas distorcidas, coisas erradas, o Senhor, ele pode desmontar aquele vaso e fazer um vaso novo. Ele pode pegar aquele vaso e moldar ele. É assim como o oleiro faz, ele fica moldando o vaso até o vaso ficar bem bonito, bem lisinho. E é isso que Deus faz com a gente. Então, Ele faz com o nosso coração como se fosse um vaso. É por isso que nós devemos ter o nosso coração ensinável, moldável a Deus. Entender que Deus sempre tem
o melhor para nós. Então nós precisamos deixar ele fazer conforme a vontade dele, não se justificar, não dizer eu tô nessa situação porque me colocaram aqui, eu tenho essas atitudes porque eu sofri muito na infância, porque já fizeram coisas para mim e eu não mudo, ou então até pessoas que conseguem colocar desculpas até na personalidade, no signo, né? Quantas pessoas a gente vê, o meu signo é assim, eu nasci assim e eu não mudo. Mas não, nós não podemos usar essas justificativas, não, a gente tem que ter o nosso coração ensinável, moldável a Deus. E, por último, então, o comportamento do órfão, quando é confrontado, ele vincula a sua falha com a rejeição. Mas o filho, ele abraça facilmente a correção. Então, o órfão, ele diz assim, eu estou falhando, eu estou nessa situação, eu estou assim porque eu fui rejeitado, porque as coisas não deram certo, porque já aconteceram coisas ruins na minha vida. Mas o filho, não, o filho ele abraça a correção, ele diz, eu quero ser corrigido, eu quero melhorar, eu quero corrigir o meu passado, eu quero ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Então é assim que nós devemos agir, como filhos, pois nós somos filhos de Deus e não somos órfãos. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.